Boa tarde a todos e todas. Hoje, o curso livre Tópicos em Economia Política Mundial recebe, com muita satisfação, o professor doutor Flávio Tales, para a discussão do tema o diálogo entre a economia política mundial e os estudos étnico-raciais. Flávio, primeiramente, muito obrigado pelo seu interesse e disponibilidade. Eu faço uma breve apresentação sua agora e, em seguida, te passo a palavra para você conduzir a aula. O professor Flávio, ele é professor adjunto dos bacharelados em Ciências e Humanidades e do bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Ele é pesquisador e professor do Programa de Economia Política Mundial também da UFABC. Ele fez o seu doutorado pelo Programa de História Social da Universidade de São Paulo, onde também cursou a graduação e o mestrado em História. Ele tem experiência na área de História, com ênfase em História da América, atuando principalmente nos seguintes temas: História dos Estados Unidos, Identidades, Manifestações Político-Culturais Transnacionais, Diáspora Africana e Imprensa. Ele é membro do grupo de pesquisa História dos Estados Unidos, Regional, Nacional e Global, séculos 18 ao 21, da Universidade de São Paulo. Além disso, o professor Flávio, ele é autor de diversos artigos publicados tanto no Brasil quanto no exterior, e autor também de 3 livros que eu divido com vocês. O livro O Novo Negro na Diáspora, Modernidade Afro-Americana e as Representações sobre o Brasil e a França no jornal Chicago Defender, 1916-1940, publicado com auxílio da FAPESP. Ele também é autor do livro Fronteiras em Definição, Identidades Negras e Imagens dos Estados Unidos e da África no jornal O Clarim da Alvorada, também publicado com auxílio FAPESP. E, por fim, autor do livro Laços Atlânticos, Imigração Africana em São Paulo, publicado pela editora Diáspora. Antes de passar para o Flávio, eu lembro todos os participantes e todas as participantes que esse curso ele é organizado, pelo Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da UFABC, pelo Bacharelado em Ciências Econômicas, também da UFABC. Inclusive, esse curso faz parte das atividades comemorativas dos 10 anos do BCE. Ele também contou com a organização do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e com a Associação dos Economistas pela Democracia, a ABED. Ademais, ele conta com o apoio da Universidade Federal do ABC por intermédio da sua pró-reitoria de Extensão e Cultura. Mais uma vez, Flávio, eu te agradeço e, por favor, fica à vontade. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Gabriel Rossini, Então, boa tarde a todos vocês. Primeiramente, gostaria de chamar a atenção aqui para um debate, esse debate que é muito importante, que é pensar as relações raciais, as relações étnico-raciais, e pensar junto com relações dentro do capitalismo, com as dinâmicas do capitalismo. Esse é um debate que ele tem ganhado cada vez mais espaço, no debate público, e ganhou muita força aí no último ano, sobretudo porque tem uma referência que ela é muito importante, que obviamente vocês devem conhecer, que é do Silvio Almeida, O Silvio Almeida, que tem também ganhado espaço no debate sobre o racismo estrutural, um termo que não era comum há 3 anos atrás, A gente trabalhava com noções de racismo sistemático, racismo estrutural, estruturante, mas a gente não fazia necessariamente um debate mais amplo sobre essa capacidade do racismo ao longo da história, de
se estruturar, se reestruturar, né, e se adequar às transformações do sistema capitalista. Esse debate ele ganhou espaço, né, sobretudo com a publicação do Silvio Almeida, mas também com os conflitos que a gente acompanhou a partir de junho de 2020, né, com a ascensão, não com a ascensão, né, mas com as insurreições, vamos dizer assim, né, os levantes organizados aí, liderados pelo Black Lives Matter nos Estados Unidos, e que teve repercussão internacional, teve repercussão muito forte no Reino Unido, uma repercussão muito forte na França, e também, obviamente, ela teve uma repercussão no Brasil, e no Brasil a gente iniciou e aprofundou num debate sobre o que é o racismo estrutural. Né? Esse é um debate que ele é muito importante, porque ele quebra, né, um senso comum em relação à sociedade brasileira, de que ou não havia racismo na sociedade brasileira, ou de que as práticas racistas na sociedade brasileira elas não eram práticas sistemáticas, né? Elas eram circunstanciais, têm relações, elas se reproduziam dentro de uma dimensão que é a dimensão das relações interpessoais, né? Então, falar em racismo estrutural não fazia muito sentido quando a gente estava meio que inserido num contexto em que a narrativa da democracia racial ela era muito forte. E ela vem se desmontando ao longo dos anos, né, esse senso comum de que não há racismo no Brasil, e aí a gente entra num outro patamar, que é de discutir em que sentido há um racismo sistemático ou um racismo estrutural no Brasil, né? Então, é a partir daí, né, que eu inicio, né, e entender o racismo estrutural passa por entender também um pouco da gênese, da estruturação do capitalismo, né? Uma última coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, que apesar de as relações raciais, quando a gente fala em racismo estrutural, essas noções de que o racismo ele era sistemático e tal, ele vai aparecer em obras clássicas de intelectuais negros, como Clóvis Moura, o Joel Rufino. Essa noção também aparece em alguns escritos da Lélia Gonzalez, né? O que a gente tem feito, que a gente tem acompanhado ultimamente, na verdade, é a sistematização, né, uma organização desse debate da relação entre raça, né, e estruturação do sistema capitalista. Mas essa noção de que o racismo no Brasil ele é sistemático, ele está estruturado e ele está se modificando, ele se modifica com a reestruturação das relações raciais, com as mudanças no capitalismo brasileiro, ela já está, é um tema já presente, né? Mas ele não estava muito bem organizado, ele não se apresentava como um debate sobre o racismo estrutural ou sistemático. Bom, na minha exposição aqui, eu vou tratar de vários aspectos que são mais aspectos internacionais, como o professor Gabriel mencionou aí em relação ao meu currículo. Eu tenho trabalhado bastante com questão racial nos Estados Unidos, então eu vou tratar de vários aspectos sobre relações raciais dos Estados Unidos também, mas também eu não vou ignorar alguns pontos que são importantes para a gente pensar questões das relações raciais no Brasil, sobretudo pontos relacionados às relações raciais mais contemporâneas. Mas a ideia é de pensar aqui rapidamente, trazer mais elementos, né, para a gente pensar essa relação entre capitalismo e raça, né, e a partir daí
fazer alguma reflexão sobre eventos que são eventos mais recentes, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, mas também trazer alguns aspectos em relação à Europa também, né? Já que aqui, né, o debate desse curso é um debate sobre economia política mundial, então a gente está pensando aí numa dimensão que é uma dimensão internacional, né? Bom, em relação à gênese do racismo, né, geralmente eu acho que há uma tendência hoje, né, seja entre historiadores, mas também entre sociólogos e também entre outros acadêmicos, né, de outras áreas, mas que estão num debate, que é um debate interessante para pensar a relação, para pensar a questão racial à luz da economia política, né? Há no geral, um retorno, né, à gênese, não somente da escravidão, mas também a gênese do capitalismo, né? E é um debate que ele é estimulado muito sobre uma questão que ela é já tradicional no Brasil, sobre se raça é mais importante que classe, classe é mais importante que raça, né? No debate estadunidense, por exemplo, há autores como o Eduardo Bonilla Silva, por exemplo, né, que trabalha com uma perspectiva estrutural, que vai pensar que raça ele é um elemento fundamental e estruturador das relações sociais e do capitalismo nos Estados Unidos. Por outro lado, a gente tem uma intelectual negra como a Keeanga Yamahtta Taylor, que ela vai dizer que a raça ela está, de certa forma, submetida às dinâmicas de classe na estrutura do capitalismo nos Estados Unidos, né? E ela, como intelectual negra, vai dizer o seguinte: e não há problema nenhum em dizer que a questão racial está submetida à dinâmica de classe. Isso não quer dizer que racismo não é importante, né? É só uma maneira de a gente entender essa relação entre classe e raça. Mas o fundamental é pensar que há autores, né, pensando o racismo dentro de uma perspectiva estrutural, e quando se pensa numa perspectiva estrutural, eles estão pensando no capitalismo. Alguns pensando o capitalismo no capitalismo associado com uma estrutura racial, né, e essa estrutura racial definindo as relações capitalistas, como o caso do Eduardo Bonilla Júnior, e outros, né, como é o caso da Keeanga, num outro extremo, dizendo que as dinâmicas de raça elas obedecem uma dinâmica mais estrutural, que são as dinâmicas de classe. Mas o fundamental é que todos retornam, né, todos vamos dizer, primeiramente, que capitalismo e raça eles estão associados, né? E uma referência que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho que é até mais importante que a referência desses dois autores, é o do Cedric Robinson, né? O Cedric Robinson, talvez algum de vocês já ouviu falar dele, né? É uma referência importante. Ele escreveu um livro chamado Black Marxism, né? Marxismo Negro. É um livro aí que eu acho que está no processo de tradução e vai ser publicado em português brevemente. É interessante porque foi uma obra que ela foi produzida no início da década de 1980, se não me engano, né? E ela ficou parada, né? Ela não teve repercussão nos Estados Unidos, não teve repercussão em nenhum outro lugar, e ela vai ganhar repercussão recentemente, né? E isso tem muito a ver com os debates associados mais aos Estados Unidos, obviamente, que é a ideia de um aprofundamento, né? Como vai se aprofundando as desigualdades sociais e raciais
nos Estados Unidos, né? E a partir daí, o marxismo ele retorna com força, né? Sobretudo para se fazer um debate sobre as relações raciais nos Estados Unidos. Então, a obra do Cedric Robinson, né, que estava não perdida, mas que não tinha repercussão, ela passa a ter uma influência muito grande, e é interessante porque é um debate que vai ganhar força anos, né, depois, não anos, né, mas meses depois da morte do Cedric Robinson. Então, a gente faz um debate sobre a raça e capitalismo, né, a partir da obra, mas sem a possibilidade do autor, né? Enfim, mas essa é uma referência importante, né? Essa obra, e ela tem nessa obra aparece um termo que é muito importante, e para quem acompanha o debate, né, nos Estados Unidos, é a ideia de capitalismo racial, né? O termo é capitalismo racial. A ideia é de que o capitalismo, em sua história, ele apresenta uma natureza racializada, né? Então, não há como pensar a gênese do capitalismo sem pensar as dinâmicas raciais. E o que é interessante nessa obra do Cedric Robinson, né, é que ele vai fazer, obviamente, uma história do racismo, né, a partir de uma perspectiva marxista. Ele vai ser bastante crítico, né, em relação ao marxismo. Parte dessa crítica é a ideia de que existe uma modernidade, né, e que essa modernidade ela deixa para trás a questão, o fenômeno da escravidão, o fenômeno do colonialismo, como se fossem fenômenos pré-modernos, né? E ele vai dizer que muitos dos marxistas, né, tiveram uma leitura que é uma leitura muito limitada em relação à questão racial, por entenderem que num processo de consolidação do capitalismo, né, essas relações, que são as relações raciais ou colonialismo, ficariam para trás, né, porque não seriam, na verdade, fenômenos anômalos ao sistema capitalista, né, e não parte integral do sistema. E ele vai fazer esse tipo de questionamento, né, e ele vai retornar à história, e o que ele vai fazer de interessante é que ele vai demonstrar que a raça, né, as dinâmicas raciais, elas não se iniciam necessariamente num suposto encontro, hierarquização entre europeus e africanos, europeus e asiáticos. O que ele diz? As dinâmicas raciais, o laboratório racial, acho que esse é o termo adequado, esse laboratório racial, ele se inicia na própria Europa, numa Europa pré-capitalista. Então, existe uma Europa com uma diversidade de povos, né? Mas se inicia trocas comerciais, relações que são relações hierarquizadas, e essa hierarquização ela já apresenta uma racialização, né? E aí é interessante, porque quando a gente pensa racialização, sobretudo a gente pensa nessa alteridade, uma relação de alteridade, de produção da diferença entre europeus e principalmente africanos. E o que o Cedric Robinson, né, esse intelectual negro marxista, ele está apontando é o seguinte: a racialização, ou que a gente posteriormente entenderia como racialização, já é possível identificar entre esses grupos europeus, principalmente entre povos europeus do Ocidente e povos europeus do Oriente, né? Já há produção de alteridades, né? E essa alteridade ela passa por um processo que é um processo de desumanização. O que ele está dizendo, e que outras especialistas no racismo dizem também, né? Que o racismo passa pelo processo que é um processo de desumanização de outros grupos a partir de marcadores
que são marcadores físicos, né? E esses marcadores físicos, eles não precisam ser necessariamente cor da pele, né? Eles podem ser feitos a partir de outros marcadores, como o formato do... Gente, eu sugiro que a gente aguarde uns minutos para o professor Flávio reconectar. Mas você estava falando há pouco, não é, a partir da obra do Cedric Robinson, O Marxismo Negro, dos marcadores raciais. Dos marcadores da produção de alteridade, justamente. Bacana. Sim, sim. Tá. Bom, então peço desculpas aí, né? Tive um problema aqui com a conexão, mas vamos retornando. Então, ele vai dizer que, e outros especialistas também, que existem esses marcadores eles podem ser cor da pele e outros, né? E no caso dos europeus foram utilizados alguns marcadores para fazer essa diferenciação hierárquica. Então, o que a gente entende como desumanização, porque racismo é isso, né? Racismo é o modo como se explora o trabalho de outros grupos, né? E esses grupos são racializados a partir de marcadores raciais. A partir da raça, você desumaniza essa população, e no processo de desumanização se acentua e se aprofunda a exploração, né, do trabalho desses grupos racializados. E esse processo ele já existia, né, numa Europa que é uma Europa pré-capitalista. Então, o que ele vai dizer é o seguinte: existia um laboratório racial, que é esse laboratório europeu, e quando a gente tem uma experiência que é a experiência atlântica, essa experiência atlântica ela já tem um aprendizado da Europa ocidental na organização do trabalho a partir, né, da racialização. Então, antes que os povos africanos eles fossem racializados, eles passassem por um processo de racialização, as dinâmicas de alteridade e raça, de racialização, elas já estavam presentes no continente europeu. Há um processo de aprendizado, depois desse estágio de aprendizado, ele é aplicado dentro de uma perspectiva atlântica, né? Então, de organização do tráfico negreiro, de reorganização e organização com o tempo também do trabalho forçado e alguns espaços da Ásia, né? E depois o grande laboratório de racialização, que são as Américas, né? Então, as Américas vão se transformar aí nesse grande laboratório através de diferentes regimes de trabalho forçado, né? Então, o que o Cedric Robinson vai trabalhar, vai apontar, e posteriormente outros especialistas também, né, que estudam a escravidão e as relações raciais a partir de uma perspectiva mais ampla, demonstrar que a escravidão ela é uma entre várias outras modalidades de trabalho forçado. Enquanto na Europa se consolidava, né, isso a partir já, dando um pulo, né, um salto temporal aí, mas a partir da segunda metade do século XIX, há um processo de organização do trabalho assalariado na Europa. Esse processo do trabalho assalariado que se dá na Europa, ele é acompanhado, né, ele só foi possível porque anteriormente há um processo de racialização, né? E o que ele vai dizer? E aí, dialogando, né, com dentro do campo, que é o campo do marxismo, ele vai dizer que a acumulação primitiva ela só é possível a partir da racialização. É a escravidão e outras modalidades, trabalhos forçados que envolvem os indígenas nas Américas, que vai possibilitar uma acumulação inicial, né, uma acumulação primitiva, e a partir dessa primeira acumulação, então vai se mobilizar, a gente vai ter os recursos disponíveis,
né, que vão possibilitar a revolução ou as revoluções industriais no continente europeu. Então, o tráfico negreiro, os projetos coloniais sustentados, fundamentados nos trabalhos escravos e forçados de indígenas e africanos nas Américas, eles vão ser a base, né, da Revolução Industrial. Ou seja, eles são fundamentais para a organização e estruturação do capitalismo, né? Então, essa perspectiva do Cedric Robinson, né, então ele afirma o tempo todo que pensar racismo é pensar capitalismo. Não é possível pensar capitalismo, né, inclusive nos dias de hoje, sem pensar a questão racial, né, porque pensar organização do trabalho, e como a organização do trabalho, obviamente, ela vai passar por mudanças ao longo do tempo, mas pensar organização do trabalho não dá para pensar a organização do trabalho sem uma dimensão racial. Então, por exemplo, pensar trabalho, a força de trabalho mais barato, né, que se dá no continente africano, com os trabalhadores que são os trabalhadores ilegais, né, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, trabalhadores também na América Latina. Então, tudo isso envolve, né, uma organização do trabalho, e essa administração do trabalho, ela tem, obviamente, um processo de desumanização. E o dispositivo, né, essa é a importância da raça. A raça, ela é um dispositivo privilegiado de desumanização. Obviamente, é possível você desumanizar uma população a partir de outros processos também. Mas, historicamente, a raça, ela é o dispositivo privilegiado de desumanização, né? E num processo de superexploração do trabalho, a raça, então, ela tem uma funcionalidade, né, que ela é muito importante dentro do capitalismo, né? Então, o que o Cedric Robinson ele traz para a gente, né, ele vai quebrar, ele ajuda a gente a pensar o processo, a modernidade e modernização, né, vamos dizer assim, a partir da Revolução Industrial, ela está acompanhada, né, por escravidão e também acompanhada, a partir do século XIX, por colonialismo. Se a gente pegar, por exemplo, o Império Britânico, né, o Império Britânico ele vai formando a classe operária, né, na Grã-Bretanha, mas, ao mesmo tempo, dentro dessa perspectiva do Império Imperial, ele vai se fundamentar em vários outros regimes de trabalho, né? Então, há o regime que é o regime de trabalho escravo nas Américas, há vários regimes de trabalho forçados na Ásia também, né? Ao longo do século XIX, e é interessante para a gente pensar as transformações do capitalismo e do racismo. Então, a partir de 1830, a gente tem a força aí do abolicionismo, que ganha força na Inglaterra, e vai se transformar num movimento internacional, transnacional, vai ter repercussão nos Estados Unidos, e também vai ter uma certa influência no Brasil também, mas é interessante que esse abolicionismo ele vai ser fundamental para acabar com a escravidão nas colônias britânicas, nas Américas, mas isso não quer dizer que os trabalhos forçados eles deixem de existir dentro desse universo do Império Britânico, né? A gente tem uma reestruturação da relação dos britânicos com a Índia, por exemplo. Então, é um momento que as companhias de comércio elas deixam de existir, porque elas não conseguem aprofundar e responder às demandas do capitalismo britânico, e para isso é necessário administrar colonização e exploração de outra maneira, né? Então,
as companhias de comércio deixam de existir porque o Estado britânico ele assume, né, a administração da colônia indiana, né, e isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o aprofundamento da exploração do trabalho dos indianos, não somente dos indianos, mas também a gente pode pensar a relação aí entre uma relação entre chineses e britânicos também. É o momento em que as mesmas colônias nas Américas, colônias no Caribe, que tinham o trabalho, que é o trabalho escravo, elas vão reelaborar a exploração do trabalho com o quê? Com a exportação de trabalhadores indianos para o Caribe, né? Trabalhadores indianos para a África do Sul também, né? Então, com o fim do escravismo baseado no trabalho de escravizados africanos, né? Isso, na verdade, não foi o início de um processo de assalariamento, na verdade. É um processo de reorganização de modalidades de trabalhos forçados dentro do Império. Então, continuou uma divisão, né, que vários historiadores utilizam o termo divisão racial do trabalho, né? Existe a divisão social do trabalho e a divisão racial do trabalho também, né? Em que você tem um trabalho assalariado na Europa, né? E nesse contexto, que é o contexto dos impérios europeus, aí pensando o britânico, essa divisão racial do trabalho, ela vai na periferia, né, o que vai se transformar na periferia do capitalismo, trabalhar com diferentes modalidades de exploração de trabalho não remunerado, ou trabalho de baixíssima remuneração, né? E a raça, ela tem, né, esse aspecto importante. Isso não somente em relação aos impérios europeus, mas também em relação aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, mesmo após o fim da escravidão, em 1861, com a Guerra Civil, a gente está pegando aí a experiência das populações negras no sul dos Estados Unidos. Essas populações negras, elas vão passar por uma reorganização da hierarquia racial. Elas não vão se transformar em cidadãs de uma hora para outra. Então, a população afro-estadunidense, ela grande parte dela deixa de ser escravizada, mas elas vão ser hierarquizadas a partir de uma série de políticas segregacionistas. E isso tem muito relação também com processos, né, de exploração e de barateamento do trabalho no sul do país, né? Mas esse é o momento em que os Estados Unidos, a partir de 1898, ele passa a se projetar internacionalmente e, primeiramente, sobre a América Central. E eles vão fazer a divisão racial do trabalho que existe internamente ao território norte-americano, ela passa a ser organizada ali entre a América Central e o Pacífico, que é onde os americanos vão se projetar, a partir do momento em que eles vão preencher a lacuna algumas lacunas do Império Espanhol, né? Basicamente, alguns países da América Central e do Caribe, e o caso das Filipinas, né, que estavam sob o domínio dos espanhóis. Então, os trabalhos, vários regimes forçados, eles vão ser estabelecidos para trabalhadores do Caribe. A gente tem uma expressão, né, que é muito comum no Brasil, que é a República das Bananas, né, para se referir ao modo como as democracias, né, na América Latina, elas demonstram certa fraqueza na sua institucionalidade, ou elas são frágeis em relação às intervenções dos Estados Unidos. Mas eu trago essa referência da República das Bananas, né, porque a ideia de República da Banana surge justamente desse imperialismo dos Estados Unidos na América Central, né, em que eles passam a cultivar
a organizar a produção de frutas, entre elas as bananas, né, a partir de uma companhia de frutas, e, se eu não me engano, a US Fruit Company. Grande parte dessa força de trabalho é uma força de trabalho ou de baixíssima remuneração, então semi-escravidão, ou de trabalho forçado mesmo, né? Principalmente com os Estados Unidos promovendo a imigração de trabalhadores jamaicanos que vão ocupar a força de trabalho na Guatemala, ocupar alguns espaços em Cuba também. Esses trabalhadores jamaicanos, né, de outras ilhas britânicas, em que os Estados Unidos vão atrair esses trabalhadores, mas eles vão fazer esse trabalho forçado. Esse trabalho forçado eles vão ser responsáveis também pela construção do canal do Panamá. Esse trabalho forçado vai ser responsável também pela construção de ferrovias, das primeiras linhas ferroviárias no Equador, que é feito por uma companhia norte-americana, né? O trabalho não é feito por equatorianos, né? Isso dá até conflito no Equador, né? Entre trabalhadores equatorianos e os trabalhadores jamaicanos que desempenhavam, né, que eram responsáveis pela força de trabalho na América Central. Então, a gente tem uma divisão racial do trabalho em termos internacionais, que ela se dá no Império Francês, ela se dá no Império Britânico, e apesar dos estadunidenses geralmente afirmarem que eles não formaram um império do modo como os britânicos formaram, ou seja, a partir de relações coloniais, a relação que eles têm com a América Central e, sobretudo, a relação que eles têm com os filipinos é de colonização, né? E essa relação de colonização ela é reconhecida por vários historiadores nos Estados Unidos também, né? Então, a gente tem, com o fim da escravidão, uma reorganização das modalidades de trabalho forçado, né? E ainda assim, né, vários dessas modalidades, elas eram muito similares à escravidão. E, obviamente, você só aprofunda essa superexploração do trabalho se você tem essas populações que valem menos. E as populações que valem menos são populações que passam por um processo, que é um processo de racialização, né? Então, esse processo esses projetos de racialização estão nos Estados Unidos. A gente tem a reorganização do colonialismo, da organização do colonialismo no continente africano, a partir da segunda metade do século XIX, o mesmo em relação à Ásia. A África do Sul, né, ela está num outro regime que não é de colonização, mas a África do Sul ela vai construir a ideia de nação, ela vai construir enquanto nação a partir também da exploração dos trabalhadores africanos, né, tanto por eurodescendentes britânicos e eurodescendentes holandeses, e havia um conflito entre os grupos, né, de afrikaners e britânicos na África do Sul, é algo extremamente complexo também, mas aqui é só para trazer um pouco desse quadro, que é do final do século XIX, início do século XX, né, que vai se consolidando uma divisão, né, que é essa divisão internacional e racial do trabalho também. Embora essa divisão do racial do trabalho ela estivesse presente também dentro dos espaços nacionais. E aí a gente pode trazer um exemplo do Brasil, né? Quando a gente pega a política de imigração, que ela se deu de maneira mais acentuada no estado de São Paulo, e se a gente pega a cidade de São Paulo, por exemplo, né, o livro do historiador George Andrews, é um trabalho muito interessante e que vai demonstrar que no processo de industrialização, né, os trabalhadores da indústria são os trabalhadores de origem europeia, e os trabalhos que são os trabalhos mais associados à informalidade, que é de que exigiam mesmo menos preparo técnico, eram feitos por trabalhadores negros, pretos e pardos, né, para utilizar
categorias raciais que são mais contemporâneas, associadas ao IBGE, mas ali em São Paulo está presente uma divisão racial do trabalho no início do século XX. A gente pega, por exemplo, o norte dos Estados Unidos, onde não havia uma política institucionalizada de segregação, nas indústrias, o trabalho que era das caldeiras, né, em que os trabalhadores são submetidos ao calor, na cidade de Pittsburgh, por exemplo, esse trabalho era um trabalho dos operários negros, né, e os trabalhos mais especializados nas fábricas eram feitos ou pelos brancos nativos ou pelos brancos imigrantes, né? Então, essa divisão racial do trabalho, ela se dá numa dimensão internacional, mas nacional também, né? Bom, aqui nesse momento, final do século XIX, início do século XX, 1920, 1930, a gente está tratando do auge, né, das hierarquias raciais, né? Então, é o momento em que alguns países, como os Estados Unidos, a África do Sul, né, e aí pegando também as ordens coloniais no continente africano e na Ásia também. Então, são ordens sociais que elas são orientadas, elas são ordenadas por códigos raciais, né? Esses códigos raciais, eles vão ser desmontados no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Isso tem, obviamente, ele tem a ver com um processo que é um processo de, primeiro, de organização do sistema internacional, né? E com a organização do sistema internacional, aí falando, obviamente, da ONU, a gente tem a formação de um direito internacional, e esse direito internacional ele vai incorporar elementos antirracistas. E esses elementos antirracistas, né, eles vão ser uma reação ao nazifascismo e ao Holocausto. Mas há outros fatores que são tão importantes, até mais importantes, como o processo de descolonização no continente africano, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Então, é o fim das políticas institucionais, das instituições, né, que organizavam a segregação nos Estados Unidos, né? E a partir desse processo, né, vão surgindo, né, seja nos Estados Unidos, seja na Europa Ocidental, com a consolidação de democracias liberais, vai se reforçando a ideia de que, sejam nessas democracias liberais, seja nas organizações internacionais, a partir desse direito internacional, que é um direito internacional liberal, que incorpora o antirracismo, a ideia de que o racismo, a tendência dele é desaparecer ao longo do tempo, né? Então, à medida em que vão se instaurando democracias que são democracias liberais, e aí vai se fazer uma relação entre liberalismo e antirracismo, né? Não há espaço para racismo, para hierarquia racial, para ordens sociais que são, de fato, ordens sociais liberais, né? Essa é a crença que se tinha aí, que vai se reforçar em 1960, 1970. Então, a partir desse momento, o discurso, que é o discurso que, geralmente, nos Estados Unidos se utiliza o termo pós-racial, né, mas ele vai ganhar uma ideia de pós-colonial na Europa, né? A ideia de que o racismo ele tende a desaparecer. As práticas racistas elas vão desaparecer. Por quê? Porque havia a compreensão de que o racismo ele não tinha um caráter estrutural, ele não era sistemático. Ele estava desvinculado das transformações do capitalismo e ele estava desvinculado das, entre aspas, conquistas das democracias liberais, né? Então, as práticas racistas elas estavam com os dias contados, né?
Então, aí vão surgir uma espécie de, que eu chamo até de metanarrativa da modernidade, que é algo que eu coloquei logo no começo da minha fala, que é a ideia de que há elementos da modernidade, né, como capitalismo e capitalismo associado à democracia liberal, a ideia de que eles são um estágio de avanço do progresso da civilização humana, e como eles são estágios de avanço civilizatórios, eles não têm espaço para esses elementos anômalos que se estruturaram a partir do racismo, como escravidão e colonialismo. Esse discurso ele vai ganhando força, ele ganha força nos Estados Unidos. Né? E é até interessante, né, porque um sociólogo negro nos Estados Unidos, o Julius Wilson, da Universidade de Harvard, ele não era de Harvard naquela época, na virada entre 70 e 80, ele vai estudar os conflitos raciais que se davam, né, principalmente entre o operariado, e ele vai dizer o seguinte: a economia norte-americana ela passa por um outro estágio de sofisticação, né? A gente está no momento em que as atividades relacionadas a serviços, né, sobretudo serviços mais complexos, ganham cada vez mais espaço na nossa economia, e há um processo em que as plantas industriais elas estão indo para a América Latina, algumas saindo do norte dos Estados Unidos e vão para o sul do país, mas a tendência é que essas plantas industriais deixem o país. Ele vai dizer, com esse processo, a tese dele era que a dinâmica das relações raciais e do racismo está associados aos conflitos entre o operariado, no mercado de trabalho da indústria. A partir do momento que as plantas industriais elas vão deixando e elas vão se transferindo, né, essas tensões raciais elas vão diminuindo, não é? E o problema dos trabalhadores negros deixa de ser a questão do conflito no mercado de trabalho da indústria e passa a ser de qualificação. Por quê? Porque na década de 1970 ele está observando o fenômeno, que é o fenômeno das ações afirmativas. E ao longo do século XX sempre houve trabalhadores afro-estadunidenses extremamente qualificados que não tinham espaço, e esse espaço ele vai ser aberto tanto com ações afirmativas na esfera do Estado federal, né, no governo federal, quanto de várias corporações dos Estados Unidos que passam a organizar programas de ações afirmativas e programas de ações afirmativas estimulados pelo governo norte-americano. Ele está acompanhando esse processo de ascensão desses profissionais norte-americanos e aí ele vai dizer, bom, o problema é menos raça e vai passar a ser classe. Né? É menos raça por quê? Porque há um processo, que é um processo de ascensão social dos profissionais negros mais qualificados. Aqueles que não têm qualificação, eles vão continuar ali fazendo parte ainda desse working class, né, dessa classe operária, mas que com o tempo ela tende, né, a ter menos espaço na economia norte-americana. Né? E ele vai, de certa forma, dar bastante subsídio para a ideia de que os Estados Unidos entraria numa época, ao longo da final da década de 70, início da década de 1980, que era um processo do pós-racial. Né? Então, um processo gradual no qual as práticas racistas que estavam associadas a uma industrialização, elas, por conta das transformações da economia norte-americana, esse universo, ele deixa de existir, né? E com as transformações da economia norte-americana, né, essas práticas racistas tradicionais, elas não vão ter mais espaço. O problema do negro é menos racismo e mais qualificação, né? E ele vai dizer também, há mais problemas de classe também, porque há um problema da classe trabalhadora de ela se qualificar
no momento em que as atividades econômicas demandam por uma maior qualificação dos trabalhadores, né? Essa é um pouco a tese do Julius Wilson, que já no final da década de 1980 ele vai rever essa ideia dele. Por quê? Ele vai perceber que há uma reorganização do racismo. Os racismos, eles se reorganizam, seja nos Estados Unidos, eles vão se reorganizar. Há racismos pós-coloniais na França, racismos pós-coloniais no Reino Unido, né? Porque há um processo de migração no Reino Unido de populações do Caribe. O próprio Reino Unido promove essas imigrações, o mesmo em relação à França, né? E isso vai reorganizar o racismo na França e no Reino Unido. Os britânicos e franceses vão dizer, não, isso não tem nada a ver com racismo, são tensões associadas à imigração, mas não tem nada a ver com raça, né? E até hoje há um problema, né, das autoridades francesas e britânicas em reconhecer, e isso veio à tona aí com Black Lives Matter, né? Em relação aos Estados Unidos, e aí eu vou ir fechando aqui a minha fala com a questão nos Estados Unidos, né? Ao longo da década de 1980, a gente tem a ascensão do Ronald Reagan. Geralmente, quando a gente pensa neoliberalismo, né, geralmente a gente associa mais a figura da Thatcher, né, da primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher. Mas é muito interessante, e tem um autor que eu acho ele tem um trabalho, uma pesquisa muito interessante, que é o Randolph Rowe, né? Posso deixar essas referências posteriormente para vocês, e ele vai demonstrar que, para ele, né, mas para outros autores, mas ele organiza essa tese dele, talvez ele está organizado de maneira mais sofisticada. Mas basicamente o que ele vai dizer é que o neoliberalismo nos Estados Unidos ele tem uma dimensão racial, né? E essa dimensão racial já está presente num processo de conquistas de legislações antirracistas na década de 1960, que são legislações que vão assegurar o direito de voto dos negros no sul do país e vão criminalizar efetivamente as práticas racistas e qualquer tentativa de segregação nos Estados Unidos. Isso, né, vai criar, né, um certo ressentimento entre vários segmentos da população branca nos Estados Unidos, né, e parte dos conservadores, né, sobretudo os conservadores que são mais orientados por ideologias que são as ideologias libertárias, né, tem os conservadores tradicionais e os conservadores libertários, e o campo do conservadorismo ele vai combinar, né, os tradicionais e os mais contemporâneos naquele momento, e os libertários, né, eles vão aproveitar desse momento para organizar um discurso, que é o discurso de que o Estado norte-americano, né, aquele Estado que ele vai se organizando ao longo do New Deal, organizando direitos trabalhistas, principalmente no pós-Segunda Guerra, em que ele vai organizando políticas, mas são políticas que foram principalmente voltadas para as populações brancas, como financiamento para ingresso nas universidades, financiamento imobiliário, isso que deu origem àqueles espaços suburbanos, né, que são aquelas casinhas com gramadinhos verdes. Esses foram processos racializados, porque as populações, as classes médias negras e as elites negras não tiveram acesso a essas políticas, tanto para ingresso nas universidades, né, a partir de ajuda do governo norte-americano, quanto de crédito imobiliário, né? Então, há várias políticas no pós-Segunda Guerra Mundial, né, do governo, né, e isso sustentado por uma plataforma ampla do New Deal, e essas políticas governamentais elas nunca foram problemas para a população branca. Elas passam a ser um problema para a população branca quando as políticas governamentais elas passam a incluir, não na mesma dimensão, na mesma escala que as populações brancas, mas ela passa a incluir as populações negras.
E é a partir daí que esses conservadores libertários eles vão construir o discurso de que o Estado ele faz mais pelas populações racializadas, negras e latinas, do que para as populações brancas, que não se sustentava. Era mentira, na verdade, né? Um discurso que vai ganhar força, e aí a figura do Ronald Reagan é extremamente importante, porque o Ronald Reagan ele vai conseguir desmantelar parte do welfare state estadunidense, que não era tão robusto quanto o britânico e os welfare states europeus, mas ele tinha a sua importância, né? O neoliberalismo do governo do Ronald Reagan, ele vai ter uma dimensão racial na medida que o Ronald Reagan ele vai, na sua trajetória, desde que ele foi governador, havia sido governador no estado da Califórnia, de fazer associação entre programas sociais e as populações negras, né? Quem depende dos programas sociais são as populações negras, mas quem financiam os programas sociais são os trabalhadores brancos. Ele vai organizando esse contraste, né? E utilizando raça nesse sentido. E a partir da racialização do debate sobre o welfare state, é que ele vai construindo uma legitimidade entre grande parte da população estadunidense para iniciar o desmonte. Então, o desmonte e ao mesmo tempo, a legitimação dos discursos neoliberais nos Estados Unidos, eles vão apresentar uma dimensão racial. E esse autor, o Randolph Rowe, né, ele é interessante, né, porque ele vai para além disso. Ele não está demonstrando somente mudanças econômicas, políticas, mas ele trabalha também com a construção do sujeito. Há um debate, né, vocês devem conhecer, debates em relação ao sujeito neoliberal, né, de como o neoliberalismo ele cria uma ordem, né, e a partir dessa ordem vão surgir novos sujeitos, né? E no caso dessa dimensão racializada, como que se dá essa construção do sujeito? A ideia de que os brancos têm uma tendência à livre iniciativa. Os brancos são independentes do Estado, né? Então surge esse novo sujeito branco. E o sujeito racializado são os sujeitos que não têm a livre iniciativa e não têm, né, a capacidade de empreendimento. E isso é muito interessante porque vai se constituindo a ideia do cidadão empreendedor /branco, né, enquanto outras populações elas não demonstram essa mesma capacidade, né, mesmo com a maioria dos brancos sendo dependentes dos programas sociais, né. Então, o discurso dá muito certo, vão se constituindo essas subjetividades, né? E à medida em que vai se desconstruindo o welfare state, ele vai ter um impacto sobre a população branca, né? Obviamente, a classe trabalhadora, mas ele vai ter um impacto muito maior sobre a população negra, né? Porque ela tem uma ascensão social que, apesar das ações afirmativas, ela é limitada, né? E ao mesmo tempo a base em que a base de sustentação dela, que havia se constituído no New Deal, e a partir do momento da década de 60 que o New Deal ele vai incorporando as populações negras vão cada vez mais acessando os programas sociais, começa a se fechar. E nesse processo, 1980, 1990, né, para já ir a gente encaminhando, o que vai acontecer é que vai se abrir, né, um processo aí que é de um aumento, né, que ele vai se intensificando das desigualdades sociais entre a população branca e uma desigualdade socio-racial, né, no sentido de que a situação dos negros, né, ela é muito, mesmo que na segunda metade da década de 1990 haja um momento de prosperidade, com segundo o governo Clinton, né, as desigualdades elas vão aumentando. E aí a crise de 2008 ela vai ser fundamental, ela vai ser um momento de choque, não só na percepção dos americanos em geral, né,
dos negros, mas dos americanos em geral. Por quê? Uma narrativa, que é a narrativa que sustentava a ideia dos Estados Unidos enquanto país de classe média, um país sem pobreza, né, era a mitologia do sonho americano, de que quem chega lá e trabalha duro nos Estados Unidos, naturalmente vai entrar no processo de ascensão social. Em 2008, né, ele vai desmontar essa mitologia. Né? Tanto os republicanos quanto os políticos democratas deixam de fazer um discurso de valorização e celebração do sonho americano e vão chamar atenção para um problema que é um problema do crescimento constante da desigualdade social nos Estados Unidos, e uma desigualdade social que ela tem um peso maior sobre os negros, os latinos e até alguns segmentos das populações asiáticas também. Né? Não necessariamente alguns coreanos, descendentes de coreanos, alguns descendentes chineses, mas alguns grupos de filipinos, do Laos também. Né? Então, há uma dimensão racializada dessa desigualdade social que ela foi se aprofundando, e grande parte dessa desigualdade ela tem relação com os desmontes, tanto de programas sociais quanto do investimento, das políticas de investimento do governo norte-americano. Né? E o neoliberalismo ele tem uma adesão de grande parte da classe trabalhadora ao laissez-faire norte-americano. Né? Então, a gente vai chegando no atual contexto, que é um contexto em que a gente tem tanto uma percepção que nunca foi tão forte entre os negros norte-americanos de que havia um sonho americano. Eles sabiam que não tinha um sonho americano, e grande parte deles sabiam que, mesmo trabalhando forte e duro, eles não passariam por um processo de ascensão social por conta das práticas racistas. Mas a ideia do sonho americano, entre a classe operária branca, ela vai ser muito forte, porque a classe operária branca ela vai associar principalmente prosperidade com trabalho na indústria. E na medida em que a gente tem em 2008 uma quebradeira, a gente tem um processo, se eu não me engano, a GM quebra, né? E a quebra da General Motors e a crise automobilística, né, que está associada a essa história de prosperidade da economia norte-americana ao longo do século XX, isso tem impacto no imaginário da população branca. Né? E aí a ideia de crise, né, ela ganha força, né? Só que essa ideia, as soluções para essa crise vão passar também por uma dimensão racializada, porque os conservadores tradicionais, né, mas alguns libertários também, eles vão dar uma resposta racializada a esse problema da desigualdade social. E eles vão ativar novamente o ressentimento branco, porque eles vão dizer o quê? Que esse momento nos Estados Unidos, né, isso de 2008 para cá, é um momento que se valoriza muito mais as populações brancas, as populações racializadas, os negros, os imigrantes, os asiáticos, os latinos, do que os brancos. Obviamente isso não é verdade, né? Mas com essa percepção de crise por parte da população branca e também tem a questão de declínio da demografia nos Estados Unidos, tudo isso reforça esse ressentimento nos esse ressentimento racial, e ele é organizado, em parte, ele é organizado, a crise de 2008, a resposta a ela e as soluções dadas se dão a partir de uma dimensão racial. É necessário acabar com as ações, o pouco que tem de ações afirmativas, é necessário políticas para a população branca. Então, a indústria, ela se abre muito, a pouco de indústria que tem, se abre muito para os trabalhadores não brancos. Então, são essas que são as respostas dadas, são respostas racializadas. Né? E isso já do governo Obama, né? O governo Obama, que deveria ser o governo, né, que daria ou consolidaria essa ordem pós-racial, ele acaba abrindo, né, espaço para novos conflitos,
por conta da exploração do ressentimento branco, né? E o que os conservadores vão fazer é dizer o seguinte, ó, a ordem pós-racial, multicultural, a pós-multirracial do Obama, a ordem multirracial do Obama, ela é vantajosa para as minorias, não para a população branca, né? Então, é a partir daí, né, que há uma exploração da raça nesse processo. Obviamente, é um processo complexo que envolve outras dinâmicas também, né? As dinâmicas de classe são fundamentais nesse sentido, né? E aí é interessante porque tem uma parte do eleitorado branco da classe operária que votou tanto no Obama quanto no Trump. E para eles, a questão não era necessariamente de raça, mas de classe, né? Eles enxergaram no discurso do Trump alguma coisa de classe, né? Bom, já para fechar, então, eu vou deixar mais para a gente discutir alguns pontos aí nas perguntas, no debate que a gente vai fazer, né? Não vou me estender, né? E só para eu até deixei aqui uma parte que eu ia pontuar rapidamente sobre o Brasil. Primeiro que eu acho que existe uma reação no Brasil, né? Uma reação não na mesma escala que os Estados Unidos, não com os mesmos discursos, não com o discurso de supremacia como tem nos Estados Unidos, porque supremacia racial no Brasil ela não tem um caráter popular, faz parte de grupos de ódio minoritários, né? Ela não existe uma história da cultura popular supremacista no Brasil. A eurodescendência, as dinâmicas da eurodescendência, ela se dá de outra maneira no Brasil, né? Mas a branquitude, né? E o ressentimento de parte da classe média e das elites também, eu acho que tem uma dimensão racial, né? Uma percepção de que há um impulso civilizatório que se dá a partir dos anos 2000 no Brasil, e que esse impulso civilizatório, mesmo ele trazendo, mesmo sem trazer transformações estruturais, no imaginário, na percepção de parte da classe média, essa classe média ela vai entender como uma crise, né, do seu mundo, né? E parte dessa percepção de crise ela tem uma constituição que ela é racializada. Então, eu encerro por aqui, mas a gente pode retomar várias questões aí que eu trouxe aí na minha fala. Ótimo, Flávio. Obrigado, foi uma fala excelente. Isso se reflete aqui nos comentários, alguns comentários que recebemos, eu aprendi muito. Aliás, de uma forma geral, né, eu espero que quem nos acompanha aqui, tanto o pessoal do programa de Economia Política Mundial, quanto os outros que nos assistem, estejam aprendendo tanto como eu com essa disciplina e hoje com a sua aula. Eu divido algumas perguntas com você e te pergunto, antes disso, né, você prefere que a gente monte blocos ou que vou passar pergunta por pergunta? Eu prefiro blocos. Bacana. É o que atualmente a gente tem feito. Então, o Lucas nos diz o seguinte: professor, você diria que não apenas o racismo, mas também a categoria de raça é criada nessa Europa pré-moderna? Seria incorreto entender tensões anteriores entre os povos pela ótica da raça? E o Lucas, ele estende essa primeira pergunta nos dizendo o seguinte: como entender a exploração das populações latinas, elas próprias, multirraciais, nos Estados Unidos? É possível aplicar a categoria de raça nessas relações? Para fechar esse primeiro bloco, eu divido a pergunta do Magno. O Magno nos diz: professor, concordas com as críticas, como as do professor Carlos Moore, sobre negligência do debate sobre a raça nos escritos de Marx? Tá ok. Bom, então,
primeira questão do Lucas, né, em relação ao racismo, que ele é criado na Europa. Bom, aqui eu puxo, mais uma vez, né, a questão que é do trabalho aí, da pesquisa e da visão do Cedric Robinson, né? Obviamente, quando ele está dizendo que é um laboratório racial numa Europa pré-moderna, né, ele não está dizendo que essa questão racial ela se dá nos mesmos termos que a raça que vai legitimar a construção do tráfico negreiro, a constituição dos sistemas escravistas na América. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, é que há uma produção da diferença, né, e essa produção da diferença ela é hierarquizada. E essa produção da diferença hierarquizada, ela tem uma alteridade que é uma alteridade que ela é racializada, né? Então, esses são elementos básicos da constituição das hierarquias raciais que elas vão estar presentes tanto na Europa pré-moderna quanto nos sistemas escravistas, nos racismos, que são os racismos pós-escravistas, do pós-abolição, né? O pós-abolição no Brasil, pós-abolição na Colômbia, pós-abolição em Cuba, pós-abolição nos Estados Unidos, eles são marcados por reorganização das hierarquias raciais. Mas o que persiste é o quê? É a reorganização da diferença, produção da diferença, a partir de uma alteridade que é uma alteridade racializada, e essa produção da diferença ela vem no contexto de reorganização também das modalidades de trabalho, explorados, né? Não sei se foi essa a questão, né? Mas é um pouco isso, né? Então, há um entendimento, né, de que há aspectos básicos do racismo em que é possível a gente compreender. Obviamente, é o Robson falando, né? Alguns vão dizer racismo é um fenômeno do século XIX. O Robson vai dizer não dá para entender relação. Existe uma história do racismo que a gente consegue identificar num processo que é um processo que se dá no período pré-industrial, pré-moderno na Europa, né? Há uma dinâmica ali que é uma dinâmica racializada, né? Em relação ao papel dos latinos nos Estados Unidos, que eu entendo é que, primeiro, para entender um grande problema, né, e que havia uma lacuna, na verdade, nos estudos sobre relações raciais, que existia uma espécie de sujeito subentendido, né, um sujeito oculto, que não aparecia. Então, se estudava as relações raciais, étnico-raciais, para se entender a questão indígena, para se entender a questão dos negros, entender a questão racial e submissão racial nas Filipinas, e outras populações na região da Ásia, mas não havia preocupação em entender a própria racialização e o papel das populações brancas nas dinâmicas raciais. Então, a gente se preocupava, no caso do Brasil, né, um foco sempre na população indígena e principalmente na população negra, é o problema do negro. O problema do negro no Brasil, isso também se dá nos Estados Unidos, né? Um problema do negro, há um problema do negro a se resolver e não havia um problema do branco, né? Estou chamando a atenção a isso por quê? Na década de 1990, vai se constituir, e em 1995 se consolida o Whiteness Studies, né? E no final da década de 1990 se inicia no Brasil os estudos também sobre branquitude, não na mesma escala, mas são fundamentais, porque aí eles vêm ajudar a entender, né,
o que pensa o branco, né, a exploração do ressentimento branco, né, que eu citei aqui, né? E no caso dos Estados Unidos, esses estudos vão trazer, por exemplo, principalmente de alguns historiadores, por exemplo, que branquitude no final do século XIX ela é diferente da branquitude, obviamente, da branquitude em meados de 1980. Então, na década de final do século XIX, existe um eixo organizador da branquitude, né, e esse eixo organizador é o anglo-saxonismo, né? Então, o branco superior é o branco anglo-saxão. Não à toa, uma população europeia que vai ser racializada nos Estados Unidos, né, até a década de 1890, é a população irlandesa. Né? Os irlandeses eram racializados nos Estados Unidos. Por quê? Porque não eram anglo-saxões. Né? E foi uma população que, inclusive, historiadores como Theodore Allen, por exemplo, Theodore Allen vai enxergar já na relação entre a opressão dos britânicos sobre os irlandeses ali uma relação que é uma relação de raça. Que para o nosso olhar brasileiro é muito estranho, porque se trata de duas populações europeias. Né? Mas, como eu disse anteriormente, raça está associada não somente à cor da pele, mas a outros marcadores. Às vezes, marcadores que são marcadores raciais que entram junto com marcadores culturais também. Né? Então, esse eixo, que é o eixo anglo-saxônico, apesar, né, da inclusão da população irlandesa, da população do leste europeu, da população italiana, do Mediterrâneo europeu, esse grupo que é o grupo dos brancos nos Estados Unidos, né, porque ela não é tão rígido assim, né, mas apesar dessa incorporação, ainda hoje existe essa representação do branco nos Estados Unidos, que é esse anglo-saxônico. Né? E nesse processo, nesse contexto, que é o contexto dos Estados Unidos, as populações, que são populações brancas na América Latina, quando elas chegam nos Estados Unidos, elas acabam, não necessariamente, mas grande parte delas acabam entrando numa dinâmica de racialização, numa outra dinâmica de racialização, né? Porque existe uma dinâmica de racialização no Brasil que dá um lugar social de privilégio, né? Não só no Brasil, mas em outros lugares da América Latina, mas esse lugar de privilégio nos Estados Unidos não está necessariamente garantido. Né? Por quê? Porque a questão da autoridade racializada, ela incorpora elementos que são marcadores físicos, mas associados a marcadores culturais. Racismo é sempre muito complexo. Né? Não é a questão do negro escravizado e do branco e uma birracialidade. Ela envolve várias dinâmicas raciais ao mesmo tempo. Os Estados Unidos é extremamente complexo, né, porque, para além da relação entre brancos e negros, existe a relação entre brancos e descendentes asiáticos, que tem uma história distinta do racismo antinegro nos Estados Unidos, e o mesmo se dá em relação aos latinos. Só que pensar latino é muito mais complexo ainda, né, porque existem esse grupo, quando a gente pensa em termos de categorias oficiais do governo, né, ele envolve descendentes de cubanos na Flórida, envolve a história de mexicanos e descendentes de mexicanos na Califórnia, envolve a chegada e intensificação das comunidades de brasileiros em cidades como Boston, por exemplo. Né? Então, há uma variedade. Né? Mas o que eu diria é o seguinte, né? De que os brancos latino-americanos, quando inseridos nas dinâmicas raciais dos Estados Unidos, obviamente, eles não têm uma relação com esse branco norte-americano que é a mesma em relação ao negro. Mas eles passam por um processo que era um processo de subalternidade. E essa subalternidade, ela se dá numa base de racialização, que é uma base de racialização
dos Estados Unidos e não do Brasil, né? E aí se dá o grande drama, né, dos brancos brasileiros, né? E eu já ouvi bastante narrativas em relação a isso. Poxa, eu fui lá na Walt Disney, no Disney e tal, e sofri, ou fui fazer intercâmbio, e aí eu percebi que existe uma relação de diferença em relação a mim, que eu estava numa relação que eu senti uma certa subalternidade, e de fato é isso, né? Mas ela é uma branquitude que ela não é fechada, né? Ela tem também, ela está aberta, né? E eu achei muito interessante uma fala de um historiador norte-americano, eu me esqueci o nome dele, né? E é muito eu não vou conseguir lembrar o nome dele nesse momento. Inclusive, ele chegou a dar uma entrevista na Globo News, mas há um bom tempo já. Eu estou falando de 15 anos atrás, né? E era uma discussão que foi feita no debate sobre ações afirmativas no Brasil, né? E tinha um programa na Globo News, acho que é Fronteiras, Entre Fronteiras, e ele estava sendo entrevistado, e aí o jornalista brasileiro faz uma pergunta, né, sobre os brancos nos Estados Unidos e tal, e o historiador, ele foi muito, eu achei muito interessante a resposta dele, e que ele vai dizer, a gente precisa entender o ser branco, ou branquitude nos Estados Unidos, como uma espécie de clube, um clube social, né? E esse clube social, ele pode, em algumas circunstâncias, fechar ou abrir a entrada de outros grupos. E o que ele estava dizendo é o seguinte, que a branquitude, ela é flexível, mesmo nos Estados Unidos. É que a gente tem uma relação, nós brasileiros, latino-americanos, com a ideia de inferno racial estadunidense e paraíso racial brasileiro. E a ideia de que tudo é menos flexível nas dinâmicas nos Estados Unidos e as dinâmicas raciais no Brasil, elas são extremamente fluídas. Né? E não é assim. Há uma fluidez também nas dinâmicas nos Estados Unidos. E esse historiador estava dizendo o seguinte, de fato, há um declínio da população branca nos Estados Unidos, mas se a gente pensa branco como aqueles que são os descendentes anglo-saxônicos. Mas a ideia de branco ela pode mudar. E o que ele estava dizendo? Ele está dizendo que pode haver um momento em que essa fluidez da branquitude, que a gente encontra no Brasil também, ela pode passar a incorporar os brancos da América Latina. Né? E essa era uma aposta dele. E, de certa forma, isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Apesar desse furor supremacista branco nos Estados Unidos, essa preocupação com o declínio demográfico nos Estados Unidos, a maioria dos adolescentes nos Estados Unidos, estou falando uma população de 10 a 16 anos, a maioria é uma população não branca. Os adolescentes norte-americanos, a grande maioria deles são de não brancos. Né? E isso traz amedronta, né, a população branca nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, se a gente pega o Texas, ou a Flórida, por exemplo, nesses espaços há uma certa fluidez na branquitude que ela está abrindo porta para os brancos, para os latinos brancos. Tanto é que a gente passa a pegar a dinâmica dos votos dos latinos brancos em alguns estados do Sul, não há diferença do voto dos brancos. Né? Então, os latinos brancos, em algumas regiões, eles tendem a votar como os brancos texanos, os brancos na Flórida, por exemplo, né? Um voto conservador. Né? E os latinos, né? Alguns porto-riquenhos, ou alguns cubanos que não são brancos, né? São descendentes, trazem marcadores que são marcadores negros, ou descendentes mexicanos, tendem a votar ainda, a ter um voto progressista, ou seja, tendência a votar no partido democrata, né? Ou outros candidatos que são locais, que são progressistas, mas não são do Partido Democrata. Então, é dinâmico. Né? Há, né, uma racialização, há ainda esse eixo de organização da branquitude nos Estados Unidos, que é anglo-saxônico, né? Mas eu acredito em que a branquitude, a identidade branca, ela vai mudar, mesmo com toda a histeria da supremacia branca nos Estados Unidos. Não sei se eu respondi. Em relação ao Magno, né, essa questão
eu acho que negligência não é o termo adequado, né? Eu acho que muito do debate que a gente faz sobre marxismo e relações raciais no Brasil, na verdade, ele traz um conflito que é um conflito dentro do campo da esquerda, né? E um conflito no momento em que década de 1980, e ainda tem um pouco disso também, né? Que se reproduz, se revela, dependendo do debate, que a ideia de que a classe é mais importante que a questão de raça, né? Então fica raça ou classe é mais importante, né? E a ideia que eu quis trazer um pouco hoje foi de que a gente precisa pensar de maneira muito mais ampla, né? E pensando de maneira muito mais ampla, né? Quando a gente traz a questão da raça, se a gente se aprofundar nesse caráter estrutural da interação entre raça e classe, né? Independentemente se a gente pega o Eduardo Bonilla, o Akianga e a Mata Taylor, um que ressalta mais o aspecto racial, outra de classe, a gente perceber que isso é o menos importante. O mais importante é entender a interação da relação de classe e raça, né? Mas, em relação ao debate brasileiro, né, eu acho que há aqueles do campo antirracista e algumas figuras do movimento negro tenderam aqui a fazer uma crítica ao marxismo, quando na verdade estava fazendo uma crítica à esquerda branca brasileira que tendia a negar, né, a importância da raça, ou minimizar a importância da raça, né, e sempre trazendo uma leitura muito limitada do marxismo, né. Eu acho que a obra não marxista, não necessariamente marxista, mas pensando na obra marxiana, ela traz elementos interessantes, muito importantes para a gente pensar a questão racial, mesmo que originalmente ela esteja inserida em um outro contexto. Então, eu acho que tem muito de... não vou me lembrar da palavra agora, mas eu acho que não faz nenhum sentido isso. Né? Eu acho que é um debate que é muito ressentido. Né? E é um ressentimento que ele foi bater ali na obra do Marx. Então, há marxistas, né? Há leituras do Marx que vão dizer, dentro do debate sobre relações raciais, que a raça não tem nenhum tipo de... o efeito é mínimo, e a gente vai ter já uma linhagem, que dá para dizer assim, né? Do Cyril James, né? Intelectuais caribenhos, intelectuais afro-americanos, né? Entre eles o Du Bois, por exemplo. Então, já é uma história de mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos não, mas que está chegando a uma história de 100 anos de uma interpretação do marxismo, ou um diálogo com o marxismo, né? E esse diálogo com o marxismo, ele trouxe muita coisa interessante, sobretudo para entender algo que a gente está tentando discutir e organizar atualmente no debate brasileiro, que é a ideia de racismo estrutural, né? Então, é um pouco isso. Eu acho que no caso, né, desse intelectual cubano, eu acho que ele traz uma tensão, que é uma tensão muito da relação dele com o regime cubano. Né? Eu acho que é um pouco isso. Pena. Flávio, eu divido aqui um último bloco de questões com você, tá, que são as seguintes. O Edilson pergunta: podemos fazer um paralelo entre a acumulação primitiva das colônias e a exploração racial, criando as condições para viabilizar a Revolução Industrial e a teoria da dependência e do sistema mundo? O Itamar nos diz o seguinte: professor, acredita que o modo de inserção do negro após sua libertação guarda muito do modo pelo qual a colonização aconteceu nos territórios onde houve essa diáspora negra? Deixa um pouco aqui para eu ler rapidamente. Claro.
Ok. E, por fim, o Leonardo pergunta, professor, qual a diferenciação qual diferenciação podemos fazer entre o materialismo histórico dialético e a interseccionalidade? Ok. Bom, então, começando aí pela questão do sistema mundo, né? O próprio Wallerstein, né? O Emmanuel Wallerstein, ele escreveu um livro, né, sobre a questão racial. Ele passou a incorporar a questão racial em sua obra para pensar o sistema mundo, né? Então, e o caminho que ele faz é muito similar a esse que eu procurei organizar aqui, né? O fato de que o trabalho forçado, né, principalmente na escravidão, a partir da escravidão nas Américas, é o que vai possibilitar, né, a ascensão, a, a disponibilidade dos recursos que vão possibilitar um investimento aí na revolução industrial, né? Mas não só isso, a gente tem uma revolução industrial. Essa revolução industrial ela não vai deixar para trás esse mundo racializado, né? A revolução industrial ela vai reorganizar, né? E é um pouco que eu procurei trazer também a revolução industrial a partir também de um contexto de imperial britânico francês, ela vai reorganizar o sistema internacional a partir da raça. Então, a raça ela vai ter um impacto, ela vai ter importância dentro das colônias, mas numa configuração internacional, né, a gente vai ter aí um momento em que vai se estruturando uma divisão racial do trabalho, né? E essa divisão racial do trabalho ela vai criando também aí também o Wallenstein ele incorpora em grande parte a questão de raça, porque tem um diálogo também com pensando dependência e raça que vem do Aníbal Quijano, né? Então o Aníbal Quijano que vai procurar pensar a relação entre dependência e raça, ou seja, a ideia de que e até esse é um ponto importante, né? A ideia de que a gente vai se formando na América Latina na verdade elites latino-americanas, né? E essas elites americanas elas vão assumindo na periferia do sistema internacional uma função que é a função de organizar a superexploração do trabalho racializado, o trabalho dos descendentes de indígenas e descendentes de africanos. Seja numa história, que é a história de mita, encomenda, escravização, seja no pós-abolição, seja no momento em que há, né, a organização do trabalho nos capitalismos latino-americanos, da remuneração desses trabalhos, né, mas dessa superexploração, né? E aí esse é um ponto muito importante, porque o que ele vai demonstrando é que vai se constituindo uma alteridade entre as elites latino-americanas, que são elites eurodescendentes, e essas populações que formam a maioria das populações em diferentes estados da América Latina, diferentes nações latino-americanas. Então, há um descompasso, né? E esse descompasso entre a visão das elites, que são as elites que têm um horizonte eurocêntrico, né? E as experiências, que são as experiências dessas minorias racializadas, esse descompasso ele vai inviabilizando qualquer possibilidade de construção de projetos nacionais, né? Projetos nacionais no sentido mesmo de
pensar um projeto voltado para a formação de uma nação brasileira, de uma nação peruana, de uma nação colombiana, de organização de direitos trabalhistas efetivos para grande parte dessa população, né? Mas não direitos trabalhistas que está restrito a poucos, né? Então, direitos trabalhistas que sejam inclusivos, né? E projetos nacionais que envolvam, né, um Estado, né, que trabalhe com uma orientação de soberania, né? E é um debate que está voltando, né? E eu acho que esse ponto é um ponto que faz todo o sentido no atual momento, né? E raça, ela continua a ter um efeito importante, porque quando se diz que a gente precisa praticamente, né, desorganizar os direitos trabalhistas e tendo como consequência o aprofundamento da superexploração, você joga um grande contingente de trabalhadores, né, para o trabalho, que é o trabalho não registrado, isso tem uma dimensão racial, porque isso é uma história de uma elite que ela tem como um horizonte a Europa Ocidental, tem como horizonte os Estados Unidos, que não é os Estados Unidos afro-estadunidense, não é os Estados Unidos latino, mas os Estados Unidos branco, né? E a partir desse horizonte, ela não consegue criar, por conta de uma história de alteridade, ela não consegue criar um projeto em conjunto, né, com essas populações racializadas, né? Ela se vê como organizadora e reorganizadora desse trabalho, ou dessas atividades econômicas, que são as atividades econômicas que mantêm o Brasil na periferia do sistema internacionais. Então, elas são agentes da periferia, elas têm um papel na organização do Brasil e da América Latina periférica, e esse papel ele tem uma dimensão que é uma dimensão racial também, né? Porque essas pessoas olham para esses grupos e veem esses grupos de maneira desumanizada. Eu chamo a atenção mais uma vez. Raça desumaniza as pessoas, né? Quando essa elite está dizendo esse povão do Brasil não tem jeito, ela, de maneira indireta, está dizendo, ó, essa mulataiada do Brasil, meio indígena, meio sei nem o quê, não tem jeito, né? Nosso horizonte não é aqui. Né? O nosso horizonte é a Europa. E aí entram políticas de cidadania, porque você pega alguns descendentes italianos e a relação de cidadania com os italianos ela é mais flexível, então no momento que você vai embora, então você aperta 17 na eleição, da crise vai embora. Então, há e aqui eu não estou falando de questão nacional no sentido vulgar, né, mas de projeto nacional, mas sobretudo de soberania, né? Então, a questão racial ela tem comprometido, né, a gente pensar um projeto de soberania baseado em segurança energética, principalmente segurança alimentar, né? O Brasil é algo que a gente pode deixar morrer as pessoas. Tem gente que vale menos, as pessoas que valem menos são racializadas, e a gente vai levando isso. A gente vai se encaixando e se ajustando, mas dentro de um lugar que é um lugar periférico no sistema internacional, né? É um pouco isso. Bom, em relação a essa comparação entre o que seria esse pós-abolição apresentaria certa similaridade com o colonialismo, né? Eu acho que são ordens que são totalmente são diferentes, né? E até promovi um debate na minha disciplina na pós-graduação, que era um debate sobre eu não sei qual seria a tradução ideal, mas existe um debate sobre colonial settlers, né? O que são os colonial settlers? Colonial settlers, no caso, o modo como grupos, populações brancas, elas vão ocupar espaços nas colônias, e aí a gente pega, sobretudo, exemplo da África do Sul, da Nova Zelândia, da Austrália, né? E a partir da Argélia, e a partir desses espaços, essa população branca ela vai construir uma ordem social que ou ela vai procurar destruir
a população nativa, né, ou ela vai construir uma ordem social no qual essa população nativa ela participa muito pouco, ela não tem direito à cidadania, né? E isso faz muito parte, isso está muito associado com o colonialismo, né? É algo que países como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul tentaram reverter posteriormente. No caso da Austrália e da Nova Zelândia, já muito tarde, porque o genocídio é de alta escala, né? E hoje existem minorias maiores na Nova Zelândia, minorias maiores na Nova Zelândia, outras minorias raciais, né? Na Austrália, mas não é o caso da África do Sul. Então, a África do Sul ela tenta, com toda a crise, né, manter ainda, recriar, se refundar na década de 1990 como uma democracia multirracial. Mas a ordem colonial ela tem como fundamentação exploração de toda a sua população ou eliminação de sua população se a gente tiver um contingente grande de descendentes de europeus, como é o caso relevante de europeus, que é o caso da Argélia e da África do Sul, né, que foram ordens sociais. No caso da Argélia, o processo de descolonização dos mais violentos, né, que a gente acompanhou. E no caso, pegar o pós-abolição, ele nas Américas, ele vai hierarquizar o trabalho das populações negras e, ao mesmo tempo, criar, apesar disso não estar muito... Se você pegar as constituições elas não vão trazer hierarquias de cidadania, mas nas relações sociais do dia a dia, né, essas cidadanias elas vão ser hierarquizadas, né? Mas não há qualquer não são ordens, as ordens pós-abolição nas Américas, elas não foram criadas somente elas não se preocupam em eliminar essas populações não europeias ou só explorar essas populações não europeias. Com o tempo, as ordens sociais da América Latina elas vão criando caminhos de inclusão, né? Mas essas entradas de inclusão elas são administradas de maneira conservadora. Não sei se deu para responder. Aqui, para fazer uma relação entre o materialismo histórico, dialético e intersecção, né, a questão interseccional. Bom, o que eu trouxe aqui é um debate que ele traz apenas um pouco de interseccionalidade, né? Eu acho que grande parte desse debate sobre raça e classe ele tem sido impulsionado por um outro elemento, que é um elemento que ele é estimulado pelo debate do feminismo, né? Do feminismo marxista e também das feministas negras, né? Que vem, de certa forma, contribuindo para a gente entender essa dimensão, que são dimensões interseccionais, né? Então, o feminismo negro ele é importante não somente porque ele vem trazer uma perspectiva para a gente entender a experiência das mulheres negras dentro das estruturas sociais, mas também porque ele ajuda a gente ter uma compreensão, né? Eu acho que o feminismo negro ele é muito importante nesse sentido de impulsionar uma compreensão sobre a interação entre raça, classe e gênero, né? Nesse sentido, né? E essa é a grande tarefa que é muito difícil, entender as transformações dentro de uma lógica que é a lógica dialética, né? Enfim, mas que é muito importante no sentido de que o capitalismo se transforma, né? Mas nem tudo é deixado para trás,
né? Há transformações, né? Mas há algo que fica desse passado, né? E essas mudanças do capitalismo, né? Dá para se pensar essa dialética tanto não somente nas dimensões de classe, mas na dimensão de raça também, né? O que a gente encontra hoje nos Estados Unidos é um pouco isso, né? Os Estados Unidos entraram numa onda pós-racial, porque achavam que supremacia branca era coisa de caipira do sul dos Estados Unidos, né? De repente, há uma crise em 2008, uma dificuldade de se recuperar dessa crise, né? E essa crise, né, ela vai reenergizar as redes supremacistas, né? Então, algo que se achava que estava lá atrás, né, ele se apresenta novamente, né, em novas dinâmicas raciais e dinâmicas raciais contemporâneas. Acho que, não sei se respondi, mas é um pouco isso. Ótimo. Olha, foi excelente, Flávio, a sua aula. E isso se reflete nos comentários do pessoal que está nos acompanhando, e eu divido aqui alguns com você. O Edilson nos diz: obrigado, professor Flávio, muito rica e provocativa a sua apresentação. Alguns colegas nossos acompanharam a sua aula, a Malu, né? Excelente aula, a Malu nos diz. A Cimere, parabéns, professor. O Vinícius, excelente exposição, professor Flávio. O Lucas, excelente e densa aula, séculos de história. O Gilvan, parabéns pela exposição, professor Flávio, conteúdo e reflexões interessantes. A Jéssica, excelente aula. O Vinícius, olha só, esse já foi o seu aluno. Incentivo a todos a fazerem relações de raça e gênero quando abrir novamente. O Itamar, excelente aula, professor. A Sara, obrigado pela oportunidade de assistir a sua aula. O Matheus, excelente aula, professor, obrigado. A Paula, excelente aula. E também o nosso colega Luiz Roberto nos diz, excelente, professor Flávio. E aí tem outros aqui, continuo dividindo já chegando na parte final. Muito boa aula, enriquecedora para nossos estudos do Sul, nos diz o Rafael. O Magno, também, excelente aula. O Edilson, novamente, ótima resposta, muitas reflexões, obrigado, professor. E o Leonardo, por fim, excelente aula, professor, agradecido. É isso. Te agradeço mais uma vez, foi muito proveitoso. Ok. Você já tem aí, por aí o link do Google Meet, então logo nos encontramos por lá. Obrigado. Então, agradecer aí, obrigado pelo convite e agradecer a participação aí do pessoal pelo YouTube. Bacana. Nós que te Vamos para o próximo estágio. Flávio. E eu aproveito para lembrar a todos vocês que estão aqui acompanhando que na próxima semana, na terça-feira, no dia 27/7, às 14 horas também, a gente vai ter a discussão, justamente com o professor Luiz Roberto, do tema A Economia Política Mundial e os Povos Indígenas na América Latina, Neoextrativismo e Resistência Cultural. Bom, é isso aí, ficamos por aqui. Boa tarde a todos e todas.